Nós vamos receber agora o entrevistado de hoje, o economista e pesquisador da Universidade Nova de Lisboa, João Ricardo Costa Filho. João Ricardo, bom dia, bem-vindo aqui ao Money, meu caro. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Que bom tê-lo aqui conosco. João Ricardo, nesse caso, nós ouvimos aqui o ministro da Indústria e Comércio, né, vice-presidente da República, dizer, olha, vai misturar um pouco de controle da dívida, nível da dívida, com meta de superávit primário e também com gasto. O Nelson Barbosa, que já foi ministro da Fazenda, inclusive, e hoje está no BNDES, diz que o ajuste fiscal precisa ser na casa entre 200 e 300 bilhões de reais. Eu queria te ouvir o seguinte, no caso da regra fiscal, a ordem dos fatores pode alterar o produto, né? Quer dizer, sem os detalhes, a gente não entende qual é o equilíbrio que o governo quer encontrar. Não, sem dúvida. E eu acho que o principal detalhe é se no seu desenho vai ter algo que garanta o seu cumprimento, né? Porque quando nós olhamos o histórico de regras fiscais que o Brasil tem, o nosso arcabouço atual já tem diversas delas. E a questão é que, sistematicamente, os governos vêm encontrando maneiras de contorná-la, né? Então, eu acho que esse é um principal pilar e, claro, como é que a gente vai combinar esse olhar para a dinâmica da dívida pública, como é que a gente vai combinar esse olhar para a dinâmica dos gastos, da arrecadação, os tipos de ajustes que vão sendo feitos, tanto do ponto de vista de uma situação de atividade econômica mais fraca, quanto em momentos de arrecadação mais forte, em momentos de atividade econômica mais forte, que normalmente pedem um comportamento oposto. A questão é, esse desenho vai, de alguma forma, considerar essas diferenças e, mais do que isso, quanto que o governo vai investir para que a reforma que seja aprovada seja o mais próximo possível da proposta, porque a gente não pode esquecer que existe uma proposta que é introduzida no Congresso, mas a partir daí tem toda uma série de negociações que acontecem. João Ricardo, esse seminário que a gente viu do BNDES, aliás, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa desse seminário hoje, deve falar por volta de 11h30 da manhã. Trouxe também experiências, um debate ali, experiências internacionais. Você, como pesquisador da Universidade de Lisboa, eu sei que você acompanha esse debate lá fora. O Brasil não consegue se livrar do estigma de que precisa conviver com um mecanismo de controle de gastos. Ele continua sendo inevitável, na sua visão? Olha, a gente tem uma dificuldade que é, por um lado, os gastos não podem crescer a despeito da arrecadação de maneira sistemática, de maneira sustentada. Ou seja, não dá para o gasto crescer sempre quando a gente não tem, por exemplo, como pagá-lo, né? Em alguns momentos isso faz sentido. Então, quando a gente introduz alguns tipos de mecanismos nos quais a atividade econômica é indo mais fraca, há sim um espaço para algo, para compensar essa queda da atividade econômica, tudo bem. O problema é que as boas práticas da gestão pública, da gestão fiscal internacional, fazem algum tipo de compensação. Então, em momentos de arrecadação forte, em momentos de crescimento, é quando a gente aperta o cinto. No Brasil, o problema é que a gente não faz esse ajuste, não faz essa lição de casa. Então, é justamente daí que vem a ideia de tentar amarrar um pouco dessa vontade de gastar. Só que a gente tem que pensar em várias coisas. Quem é que vai sofrer esse corte? Esse corte vai machucar a economia de que forma? E além disso, será que a gente precisaria, e a gente consegue cortar gastos quando, por um lado, existem regras que tentam dar algum tipo de disciplina fiscal, mas por outro, quando a gente tem na dinâmica da própria Constituição e um arcabouço de leis que fazem com que alguns gastos específicos cresçam independentemente do resto da dinâmica, fica difícil perceber como que a gente vai fechar essa conta. Então desse imbróglio fiscal, dessa dificuldade que a gente tem de fazer os ajustes nos momentos certos, que algumas pessoas entendem que a necessidade de, se no momento de fazer o ajuste nós não fazemos, então vamos amarrar as mãos de quem pode gastar demais para não descontrolar. Só que aí é muito mais difícil e eu acho que vem naquele ponto que você disse no começo. Os detalhes vão ser muito importantes. Não, e você tocou num ponto-chave que eu trago muito aqui, João Ricardo, que é exatamente essa coisa da responsabilidade do governante de achar que é na hora da bonança que se faz a poupança, né? Não estou te ouvindo. Não é o contrário. Você tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo, João Ricardo?
Não, acho que perdemos. Agora voltou. Agora voltou. Pronto, agora voltou. Um ponto que eu chamo sempre a atenção aqui, João Ricardo, é que é na hora da bonança que se faz a poupança. No Brasil, a tradição é na hora da bonança que aumenta a gastança. Essa cultura que precisa mudar. João Ricardo, rapidamente, que a gente já está chegando no finalzinho, o presidente da República disse ontem que precisa reescrever os livros de economia para parar de tratar investimento como um gasto. A semântica ajuda na construção de uma política pública responsável? Olha, talvez ajude em falar com as bases, né? A gente não precisa reescrever os livros de economia, eles dão, inclusive, todo o suporte para entender o cuidado que nós temos que ter com o investimento, o cuidado que nós temos que ter com gastos sociais. Investimento é um gasto, sim, mas é um tipo de gasto diferente, porque é aquele gasto que pode ajudar a aumentar a capacidade produtiva. Então, acho que pode ter um olhar, e a sustentabilidade das contas públicas pede olhares diferentes para tipos de gastos distintos, mas eu acho que a gente tem na literatura econômica, nos livros, todo o respaldo suficiente para um desenho de boas regras fiscais. Gente, esse é João Ricardo, ele é pesquisador da Universidade Nova de Lisboa, participando do Money pela primeira vez. Vamos recebê-lo mais vezes aqui na CNN Brasil. Um bom dia para você, João Ricardo.